Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de terça-feira e hoje nós vamos falar sobre o que vem antes da automação de testes. Então muitas pessoas começam a estudar sobre automação de testes ou veem a automação de testes como uma área que precisa ser estabelecida nas suas empresas e já começa a criar, a procurar sobre esse assunto, encontram lá algumas bibliotecas ou algumas ferramentas de mercado e começam a aplicar a automação de testes em alguns dos cenários que eles consideram ali viáveis para automação de testes. Mas a pergunta é, o que vem antes disso? O que eu preciso ter já estabelecido dentro do meu time, dentro da minha empresa, para que eu possa aí sim começar a automatizar testes, beleza? Então, eu separei aqui para vocês 5 temas, a gente vai discorrer sobre eles. O primeiro é, você precisa ter a certeza de que certos fluxos da sua aplicação funcionam como esperado. Então, muitas pessoas me perguntam assim, Júlio, eu preciso ter testes manuais antes de automatizar os testes? Sim, é claro. Você precisa provar que a sua aplicação funciona como esperado, dado aquele determinado contexto, tá bom? Dado aquele determinado fluxo. Então, muitas pessoas vão falar assim, Júlio, mas não tem como eu garantir que a minha aplicação funciona como um todo, mas é justamente isso. Você tem que garantir que a sua aplicação funciona dado um grupo de entradas e uma questão ambiental, beleza? Dado aquela questão ambiental, ou seja, o banco de dados está nesse estado, a aplicação está nessa versão, ela já está em pé. Então, quando eu coloco esses atributos aqui de entrada, quando eu digito algumas informações ali, então o resultado esperado é esse daqui, beleza? Então, se você já fez esse teste, se a sua aplicação já funciona sobre essas condições, aí você escreve um teste automatizado para garantir que isso funciona e para que o teste automatizado seja uma espécie de um contrato. Ele vai dizer, dadas essas condições aqui, a minha aplicação funciona como esperado. A segunda característica que é muito importante é que você tenha a construção do seu ambiente de testes de forma automatizada e versionada. Júlio, mas aqui na minha empresa eu não consigo criar o meu ambiente de forma automatizada, vou criar de forma manual. Eu consigo? Se você fizer isso, você até consegue rodar os seus testes automatizados, só que você sempre vai ter que ter ali um ser humano pressionando o botão executar para que você consiga executar os seus testes. E que não é o ideal visto as próximas características que nós vamos falar aqui, beleza? Então é necessário que você tenha mecanismos que criem de forma automatizada o seu ambiente de testes para que ali esteja a sua aplicação numa versão específica. O terceiro ponto é você ter a base de dados preparada também de forma automatizada. Então, se você tiver dentro da sua empresa uma característica onde você tenha que imputar os dados manualmente, ou o que as pessoas chamam por aí de preparar a massa de dados antes de executar os seus testes ainda são semi-automatizados, porque você precisa da interação humana. Agora, se você consegue mecanismos automatizados que vão lá e imputam os dados necessários para o seu teste dentro do seu ambiente de testes antes de os testes começarem a rodar, esse seria com certeza aí o cenário ideal. E como você faz isso? Através de restore de banco, através da execução de um dump do seu banco de dados que você precisa para cada determinada aplicação. E eu já estou antecipando aqui para vocês que com certeza, se você tem uma aplicação mais complexa, com muitos bancos, muitas aplicações terceiras, essa abordagem ela não vai ser tão simplista. Você vai ter que ter outros desafios ali, mas que a gente pode abordar em outros vídeos, ok? Beleza. O quarto ponto é a segregação de quais são os tipos de teste que você quer rodar. Então, existem testes que são pré-submit e testes que são post-submit, ou seja, antes da submissão do código e depois da submissão do código. Então, pensa que um desenvolvedor alterou um trecho de código. Tem alguns testes que você vai querer executar, né, para validar que esse trecho de código aqui não quebrou nada que funcionava, mas que são testes que rodam muito rápidos. Então pensa que o teste roda, sei lá, em questão de milissegundos. Se é esse o caso, você vai com certeza rodar esses testes antes de submetê-los. Imagine que submetê-lo é pegar esse código aqui e colocar na base real, que é o que a gente chama de mergear. Então antes de mergear eu vou rodar esses testes que são os mais rápidos.
E depois de mergear, é os post submits. Então depois de mergear eu vou rodar esses daqui que são os testes que demoram um pouco mais. Então perceba, geralmente o que você vai ter é que nos pré-submit você vai ter lá teste de unidade ou teste de integração a nível de código. E nos post-submit você vai ter, por exemplo, testes que validam a sua aplicação web na perspectiva de HTTP, ou seja, subir o site, vou executar o site. Testes na camada de interface gráfica e assim em diante. Outra característica que você vai ter aí é a divisão entre o que é smoke e o que é regression, porque nos post-submits você tem lá testes que vão demorar um pouco mais. Só que a questão é, se você colocar todos os testes que você tem automatizados para rodar no post-submit, você vai ter lá, sei lá, horas de execução talvez. Então o que você pode fazer? Pega os smokes, que vão ser só, sei lá, um trecho, sei lá, 25% dos seus testes, que são as coisas que são os testes que mais são importantes para você. Então esses vão rodar no post-submit. E aí você pega aquele restante dos 75% e roda ele em outro momento. Então olha só, unidade, integração roda no pré-submit, post-submit você roda só aqueles seus 25% são os mais importantes, e aí você pega os 75% e roda, sei lá, uma vez por dia, ou uma vez antes de liberar uma nova versão. Então aí você pode escolher qual que é o approach para aqueles outros 75% que eu vou chamar aqui de regressão. Por fim, o que vocês têm que definir é qual é a frequência de execução dos seus testes, sejam eles os pré-submits ou post-submits, beleza? E também qual que é a frequência de execução dos seus testes regressivos. O que acontece? Hoje em dia, em mercado, o que a gente utiliza, e o que eu tenho visto na maior parte das empresas que eu trabalhei, todas as vezes que um desenvolvedor do seu time vai lá e altera um trechinho de código, quando ele tenta submeter aquele código para ser mergeado, dispara-se então um mecanismo de execução automatizado. Você pode pesquisar por pipelines, ou você pode pesquisar por integração contínua ou por entrega contínua na internet para você ter mais informações sobre isso. A questão é que você vai, dado que o desenvolvedor ele alterou esse pequeno trecho de código, antes desse código ser mergeado, na base principal, roda-se os testes de pré-submit, beleza? Unidade, integração, se algum deles quebrou, não é possível fazer o merge. Depois de rodar esses testes, o merge é feito e aí a gente começa então a rodar os post-submits, ou seja, eu vou lá e levanto o ambiente da aplicação, levanto os dados, começo a executar os testes na interface gráfica ou a nível de HTTP. E aí, se esses testes eles passaram, a gente tem uma entrega perfeita. Se algum desses testes quebrou, então o build quebra, ou seja, aquela ação de tentar de tentar executar aqueles testes, ela quebra, beleza? E aí o seu time fica sabendo que quebrou e vai lá analisar para saber qual teste quebrou e por que ele quebrou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é bastante informativo, tem muita informação condensada, então se você tiver dúvidas, coloca ali as suas dúvidas que a gente vai conversar e tentar responder essas perguntas também. Compartilhe esses vídeos com seus amigos, com aqueles seus amigos que decidiram começar a aprender a automatizar testes, mas não tem uma noção exata de como isso funciona. Isso com certeza vai ajudar bastante eles. Compartilhe também com a sua empresa, os desenvolvedores da sua empresa, uma galera aí de DevOps. Com certeza vai responder algumas dúvidas que eles têm aí também, ok? Um abraço e até a quinta-feira. Tchau, tchau.